Interruptor paralelo, pessoal. Como é que eu faria essa ligação aí agora, o pessoal da direita? Fase 1. Vamos lá, deixa o nosso colega responder. Fase 1. Um retorno para aquele outro. O neutral é para lá. Aí tem outro retorno também e um retorno sai para lá. E uma. Ah, que só tem fera. Neutral é para lá. E aí, pessoal, nosso colega tá certo? Ele tem um contato por si só já fechado. Tá fechado aí, a lâmpada tá acesa? Tá totalmente ligado, todos os pontos, não é isso? Nosso circuito fechou. Concorda comigo? Onde é que funciona o interruptor paralelo, o famoso three-way? Quando eu tenho ambientes onde eu quero desligar, tanto na entrada como, por exemplo, num quarto, do lado da minha cama. Imagina você com um quarto desse tamanho, ter que sair da sua cama lá do final para vir apagar a luz aqui, para poder deitar de novo. Entenderam? É para isso que a gente utiliza ele. Como é que funciona? Ele já vem por si só com um dos contatos fechados. Aqui está aceso. Estou entrando no quarto, quero apagar. Puf, passa a minha tecla para baixo. E aí, está fechado o circuito? Tá aberto, pô. Se eu estiver lá do lado de lá e eu quiser acender, eu venho para cá e aperto a minha tecla. Acende de novo. O que é que eu tenho nesse circuito? Eu tenho um interruptor paralelo, tenho aqui outro interruptor paralelo, e eu tenho que lembrar na hora da instalação de deixar realmente em paralelo. O que acontece muito de dar problema é o cara, em vez de fazer a ligação, realmente, por isso que tem o nome de paralelo, eu tenho que estar com as duas. O cara vai, pega esse aqui na hora, bota um aqui e o outro lá. O que acontece? Tem hora que liga, tem hora que não, porque só vai ligar quando fechar o contato. E não vai estar totalmente correto. Ele aperta para baixo e não acende. Aí quando chegar no outro apertar, aí vai que acende. Depois reza para acender de novo, apagar de novo. Não pode, ele tem que ser realmente em paralelo. Não pode chegar na hora e trocar, fazer um X. Porque senão ele vai funcionar, mas quando quer. Quando você realmente tocar da forma correta. Vai ficar jogando, entendeu? Então, ó, sempre que eu quiser acender, eu quiser apagar, eu vou fazer isso. Beleza? Esse é o sistema interruptor paralelo. Então, beleza? Tem um outro sistema também. Intermediário. Exatamente. Ele funciona como X. Quando você aperta, ele muda o sentido. Para ele, eu não preciso ter três interruptores intermediários, não. É 2 paralelos e o do meio intermediário. Só compro ele diferente. Ele trabalha com cruzetas. Ele tem 4 paralelos. É, exatamente. Porque quando você desligar ele muda e inverte. Esse pode acender de 100 pontos diferentes. Quantos pontos você pode quiser aqui? Só toda vez que eu pegar um retorno, eu posso dividir aqui para quantos eu quiser. Qualquer retorno eu posso botar para 2, 3 lâmpadas, 4 lâmpadas, uma infinidade. Porque eles só complementam. Aqui é só para poder você desacionar ele. Por exemplo, aqui tá ligado. Não é isso? Ele vai estar assim, ó, funcionando normal. Quando você apertar ele vai inverter, ó, vai fazer isso. Aí, ó, acontece de chegar a corrente, vai chegar aqui e não passa. Ele trava normal e trava em X. E ele é maior do que os outros, justamente por ter 4 pontos. Onde é que é utilizado isso? Era utilizado muito naquelas escadas grandes que você ligava embaixo, aí no meio. Hoje em dia ninguém usa mais isso, não. Pelo menos eu não conheço mais utilidade. Não estou dizendo que ninguém usa e existe no mercado, mas não vejo mais funcionalidade. Exatamente, é o que eu vou ensinar agora a vocês. Pessoal, pergunto a vocês aqui. Nosso camaradinho é um sensor de presença. Como é que funcionaria esse sensor? Como é que eu faria para fazer a ligação? Lado esquerdo mais uma vez, por favor. Como é que a gente faria isso? Pode me dizer aí que eu faço agora. Vai entrar fora, o sensor, vai para lá. E aí, pessoal, tá ok o que o nosso colega disse? Não tá. O que é que acontece, pessoal? Aqui, o interruptor, ele é diferente do sensor de presença.
O interruptor ele é mecânico, o sensor de presença é um dispositivo eletrônico. E se ele é um dispositivo eletrônico? Lembra que eu ensinei lá no começo a primeira regra? Para ele funcionar eu tenho que ter o que nele? Para ele funcionar eu preciso de diferença de potencial. Então está faltando nele um condutor chamado nêutron. Como é que ele vai funcionar? Tá aqui o nêutron. Diretamente vai ficar ligado isso aqui, ó. Transitando corrente entre a fase e o nêutron dentro dele. É como se ele fosse outra lâmpada. Exato, é como se ele é um novo dispositivo. E esse dispositivo, para funcionar, ele precisa de corrente elétrica dentro dele. Então tá rodando aqui a corrente elétrica nele e ele está fazendo o quê? Está funcionando. Ele funciona para detectar o quê? Se há movimento. A partir do momento que ele percebe que tem alguém se movimentando, ele, por efeito eletrônico, ele vai dizer, ó, tem alguém se mexendo, joga corrente. Aí a corrente vai e começa a funcionar aqui. A corrente vem, funciona e acende a minha lâmpada. Dá atenção de novo, ele joga atenção. Entenderam? E para funcionar só em um horário, tipo à noite, tem... Os próprios sensores de presença neles, às vezes ele tem tem outro que é o fotossólido, mas às vezes no próprio sensor ele tem um interruptorzinho nele, para você deixar desligado e durante a noite você ligar ele para ele fazer isso. Ele tem um botão de liga e desliga. Entendeu? Mas tem outro que funciona, que é só para funcionar à noite, que é o relé fotossélula, que funciona como? Do mesmo jeito. Mas já tem desses sensores aí que não precisa nenhuma dessas funções, ele mesmo identifica. Se é dia ou se é noite, ele identifica, trabalha como se fosse o cara. Mas é esse mesmo, funciona do mesmo jeito. Ele funciona com fase e neutro, e você não tem que botar botão não. Ele percebe a luminosidade, a radiação nele. Quando para de chegar a luz solar, ele vai pegar e entende, por a eletricidade que passa nele, para ele funcionar, ele entende e vai dizer, ó, faltou a luz, pá, ele joga a tensão e a corrente lá para o teu ponto. Então é por isso que... Essa a gente só usa para portes e áreas externas, refletores. De casa não vai funcionar, porque vai ficar escuro o dia inteiro. É isso que eu estou dizendo, tem um de tomada que já é nesse sistema. E se você tirar a tampinha dele, ele já acende direto. Eu não entendi. Ele é para dentro de casa, Isso. aí você faz como? Ele trabalha como se escurecer, ele liga. Pode, qualquer um vai funcionar do mesmo jeito. Se eu botar ele dentro de casa, ele vai funcionar. Se escurecer, ele vai acender. Isso. E se você tirar a tampinha dele, a capinha de fora, ele já acende direto. Fica direto aceso. A tampinha dele é como se fosse o botão, é o sensor dele. Se você tirar, ele vai ficar aceso. Isso. É do mesmo jeito que funciona o outro, é tudo igual. Você só botou a aplicabilidade, só que ninguém usa dentro. Eu, particularmente, nunca vi ninguém usar dentro de casa. Entendeu? Não, mas tem gente que faz. Se eu contar, no decorrer aqui, eu vou contar cada história que eu já tive que fazer em projeto que o dono queria. Hã? É, você cobre ela todinha para poder acender. A gente vai fazer aqui também. Tudo isso que vocês estão vendo, a gente vai ver na prática. É a melhor forma de assimilar. Só no papel. Beleza, que é realmente desse mesmo jeitinho aqui. Mas na hora da prática ainda é capaz de vocês darem um curto, como aconteceu lá em... Beleza? Tranquilo? Então, dispositivo de manobra eletrônico, por ser eletrônico, por se tratar de um dispositivo que precisa de energia elétrica, eu preciso ter nele o quê? Fase neutro também. Tá bom? Felipe, mas aí só funciona para acender lâmpada? Não. Se eu quiser botar um sensor de presença para quando alguém chegar, ligar o ar-condicionado, é muito simples. Eu posso botar o meu retorno jogando no ar-condicionado. Com a elétrica a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que entenda os princípios. Ah, eu quero quando eu acender aqui, quando eu apertar meu interruptor, a televisão ligue. Eu posso. Quando eu acender o outro interruptor, eu vou deixar ligada a fase do micro-ondas. Tudo que eu quiser fazer, eu posso fazer com a elétrica, desde que eu entenda isso aqui, ó. O que é que eu estou ligando em cada canto. Por isso que eu disse que aquele começo que eu falei é o princípio de tudo. Você lembrar que precisa de uma DDP. Obviamente não é usual, o cara não vai fazer loucura, mas tem doido para tudo. Eu já fui contratado para fazer cada coisa que eu digo, cara, você está pagando. Eu costumo dizer nos cursos, se você me contratou para fazer uma piscina de cabeça para baixo, eu não quero saber quem vai nadar nela, só mande por e-mail e me pague. Não sou pago para lhe questionar, não. Sou pago para lhe orientar. A piscina está aí, não vai ter água. Você não está de cabeça para baixo, ninguém vai conseguir nadar nela, mas se você quer que eu projete, eu faço agora. Beleza? Tranquilo?
Esse tipo de esquema que a gente fez, ele é um esquema que mostra o diagrama multifilar, onde você viu que nós escrevemos fio a fio, desenhamos e representamos condutor a condutor. Imagina se você fosse fazer isso numa planta baixa. Você ia ficar com uma planta muito poluída. Não é o ideal, não é a forma que nós trabalhamos. Nós usamos o diagrama unifilar, onde eu represento o conduto. Conduto é o quê? Os eletrodutos, os conduítes. E nele digo, através de simbologia, quais são os condutores que passam nesse conduto. Por exemplo, aqui é um quarto. Aqui está meu quarto, distribuição, lá de fora, só por exemplo, tá? E aqui eu vou colocar uma lâmpada, uma tomada, de forma qualquer, e um interruptor. Existe uma regra, uma simbologia para eu colocar para esses equipamentos? Existe uma norma que recomenda, uma NBR que recomenda dar várias simbologias. Tá, isso, tá certo? Mas nada impede de você criar a sua. A norma recomenda. Desde que você crie a sua e deixe descrita na legenda. Por exemplo, a nossa colega pode dizer que a lâmpada dela vai ser o sol. Porque ela é uma menina iluminada. Ela pode, desde que na legenda esteja lá, que o sol é uma lâmpada de tanto, por tanto, que ela criou o bloco dela. Nosso colega pode dizer que o interruptor dele é uma flor. Só brincando, viu? Mas é só para poder exemplificar. Não achei outra menina na frente, estava com ela aqui, eu nem... E a tomada pode dizer que é um violão, o que for, desde que esteja. Obviamente, ninguém vai fazer isso, pelo amor de Deus. Não sei, né? Mas eu tenho que dizer que tenho que abrir as possibilidades. Vou botar aqui para mostrar normal. E vou mostrar no projeto de vocês a forma que a gente usa do Lumine, que é o software que nós utilizamos aqui. Primeiro, na lâmpada, eu tenho que identificar a minha carga. Não necessariamente isso quer dizer que é uma lâmpada, pode ser só o ponto. A lâmpada, o arquiteto não disse ainda. Eu tenho que identificar, por exemplo, qual o circuito que vai acender essa lâmpada. Vou botar de outra cor. Qual o circuito que vai acender a lâmpada? Circuito 1. E automaticamente já vou saber que aquela lâmpada ela está relacionada com o circuito de numeração 1. O dispositivo de manobra que vai acender ela, que vai ser o meu, automaticamente aqui quando eu olhar eu já vou saber que esse interruptor acende, está legível, fácil, prático. E qual a carga prevista para essa luminária? Exemplo, está de 100. Eu sei que é uma lâmpada de 100. É 100 VA, 100 watts, a gente vai chegar nessa parte ainda, só para representar, para saber que ali vai estar a carga prevista dela. Prevista na norma, né? Que o ponto tem que ter 100. A gente vai achar isso aí, vou passar passo a passo. Aqui é só para você poder entender que na minha lâmpada eu tenho que estar a potência, eu tenho que estar aqui o dispositivo que vai ligar e o circuito que essa luminária pertence. VA, ele é a potência aparente. A gente vai chegar nessa parte ainda. Vamos devagarzinho, tá bom? Eu vou apagar aqui. Vocês vão ter, já tem no material de vocês isso. Mas agora eu vou passar o quê? Essas lâmpadas e esses condutores, esses dispositivos, eles não são ligados via Wi-Fi. Ele tem caminhos a serem seguidos para levar o quê? Os condutos e condutores. Imagina o seguinte. A dica que eu dou é sempre começar do final para o começo. Porque imagina eu sair do meu quadro em vários ambientes imaginando o que vai ter lá na frente. É melhor eu vir do final já carregando o que eu tenho e trazendo. É um grande macete para ganhar produtividade, ganhar performance no teu projeto. Então, para ativar uma tomada, o que é que eu preciso? Se eu olhar para uma tomada agora, eu sei que eu tenho 3 pinos. Hexagonal 2P mais T. Eu tenho o quê? Fase neutro de terra. Então eu teria aqui fase, neutro e terra. Não é isso?
Para acender essa lâmpada, o que é que eu preciso nesse trecho? Todo mundo concorda? Pode falar. Hã? Neutro? O neutro vai para a lâmpada? Do interruptor? Exatamente, então ele está correto. Eu só vou ter aqui, ó, fase e o retorno de A. No interruptor vai a fase e volta o retorno para a lâmpada. Vou fazer um corte esquemático já para você entender melhor. É como se fosse o seguinte, aqui está o meu interruptor, daquele jeito que a gente viu, e aqui está a minha lâmpada. A fase está passando por esse caminho aqui porque é a caixa de passagem. Então, ó, a fase está vindo aqui, ó, vendo nesse corte, está vindo do quadro de outro cômodo. Quando chega aqui, ela não liga na lâmpada. Ela vem, ó, para cá. E daqui eu não volto com retorno. E o retorno vem para a lâmpada. O neutro está vindo daqui também, do meu quadro. Só que o neutro ele não vai, ele simplesmente vai e fica aqui, ó. Não é assim? Fica visual? Tá dando para entender? Então, ó, nesse trecho aqui que eu estou cortando, eu só tenho fase e retorno. Em cada fase, eu costumo pedir para os alunos colocarem qual circuito. Como aqui só são dois, eu vou botar o 2 e eu vou botar aqui C1 e C2. Agora eu pergunto, beleza, fiz esses dois. E aqui, no caminho que chega até aí, o que é que eu tenho? Vamos lá, circuito 1 tem o quê? Fase neutro do circuito 1, não tem terra por enquanto, eu vou explicar por quê. E do circuito 2... Eu vou falar agora. Ó, ainda, para luminárias de PVC, luminárias que não tem carcaça metálica, a gente não precisa deixar um terra. Fase neutro. Para luminárias, para lâmpadas que a gente tenha carcaças metálicas que possam conduzir corrente elétrica, a gente deixa o terra. Por exemplo, ginásio, quando a gente projeta ginásio, a gente deixa o terra, porque lá é tudo metálico. Tem lâmpadas que já vem prevista também. A maioria não tem. Você vê que só é 2 plugs. Mas algumas pessoas e algumas concessionárias já obrigam você a deixar o terra em espera. Mesmo que não esteja em funcionalidade, você pode usar. Outra coisa, você pode deixar o terra geral. O terra que é de tomada, ele pode ser usado também no terra de iluminação. Ou seja, se está passando no mesmo caminho, eu posso deixar esse terra aqui no final sem problema nenhum. E se houver alguma manutenção ou alguma exigência, esse terra pode servir para esse daqui também. Tá certo? Circuito. Oi? Pode. O terra pode ser derivado para o circuito de iluminação em tomada. Eu, Felipe Soares, até tem um grupo a gente aí do país que a gente conversa bastante. Eu não recomendo, eu não gosto. Eu gosto de um terra para cada circuito. Mas existe a possibilidade de você deixar um terra geral para a residência. Eu não gosto. Eu gosto de cada circuito com seu completo.